aleluia. O Cordeiro venceu. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, Senhor, porque Tu és o Deus que venceu o inimigo de todos nós. Todo homem luta contra a morte, todo homem deseja viver por o maior número de anos que consiga aqui nessa terra. O maior medo de toda a humanidade é a morte. A ciência busca a cura, prolongar a vida, os anos aqui nessa terra. Mas nós cremos num Deus que veio, se entregou à morte, mas pelejou contra a morte, venceu a morte e hoje nos dá a vida eterna. Pela Tua graça, Senhor Deus, que nós somos salvos, Senhor Deus. Pela Tua vitória, que será a nossa vitória, Senhor. Nós Te damos honra e glória, Senhor, porque um dia do alto dos céus Tu olhasse para nós, a miserabilidade do homem que lutava contra algo que Tu já tinha vencido, Senhor. Por isso que nós nos alegramos, Senhor, e nós não tememos o dia do fim, porque o dia do fim aqui, Pai, vai ser o dia do começo da eternidade, Senhor, porque Tu venceu, Senhor. E hoje nós celebramos, Pai, a Tua vitória sobre a morte, Senhor. E nós celebramos a vida que Tu nos trouxeste, Senhor, e a vida que Tu nos dá, Pai. Agradecemos, Senhor, pela presença do Teu Espírito aqui no nosso meio, o Espírito vivificante, Senhor, que nos permite, Senhor Deus, andarmos os Teus caminhos, Pai, e que sabemos, Senhor, Tu está conosco até a consumação dos tempos, Senhor Deus. Jamais nos abandonaste, Senhor. A Tua vitória, Pai, é a nossa vitória, nós nos apropriamos dela, Senhor. O Teu sacrifício na cruz, Senhor Deus, nós tomamos para nós essa vitória, Senhor, e nós somos em Ti, Senhor, mais do que vencedores, Pai, porque Tu venceste a morte, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, Rei da glória, santo e majestoso é o Teu nome, Pai. Você pode aplaudir o nome de santo do Senhor Jesus? Aleluia! Obrigado, meu. Glória a Deus. Pode sentar-se, por gentileza. Boa noite, igreja. Todos os anos nós temos algumas celebrações que a tradição nos permite fazê-las e nos obriga a fazê-las. São tradições, mas as tradições elas também são importantes porque elas podem nos promover para alguma coisa. Nós sabemos que os judeus eles têm uma tradição que seus filhos até os 12 anos eles precisam ler todos os livros de Moisés e os profetas e os livros dos Salmos. E nós lá em casa tivemos por hábito essa tradição. Nós não somos judeus, mas alguns anos atrás nós usamos essa tradição para promover alguma coisa para o reino, né? E a minha filha, então, nós começamos a ler a Bíblia, e até os 12 anos, ela, não exatamente quando completou 12 anos, mas antes dos 13, ela havia lido os 5 primeiros livros de Moisés. Por que eu estou falando isso? É uma tradição, nós não somos judeus, nós não precisamos ou não precisávamos cumprir essa tradição. Mas nós usamos da tradição para promover alguma coisa para o reino. E a partir dessa tradição, ela leu. Talvez se a gente não tivesse usado isso, não teria lido. Então a tradição nos dá a possibilidade de fazermos alguma coisa para o reino. Assim como no Natal, nós não sabemos exatamente a data que aquilo aconteceu, que o nascimento de Jesus aconteceu, que aquele episódio maravilhoso para a humanidade aconteceu, mas a gente celebra. Por quê? Porque a tradição nos dá a oportunidade de celebrar algo verdadeiro. E nós estamos aqui num domingo de Páscoa e nós queremos também celebrar a Páscoa. Celebrar algo verdadeiro, a ressurreição do Senhor. E nós vamos aprender sobre a Páscoa hoje um pouco com quem tem algo para nos ensinar, que são as crianças. Então, antes das crianças nos ensinar sobre a Páscoa, nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor, que o Senhor também tem algo a nos ensinar sobre alguns assuntos.
são pertinentes ao seu reino, e sendo pertinentes ao reino do Senhor, eles fazem uma grande diferença na nossa vida se nós atentarmos para eles. Antes nós temos aqui também alguns visitantes. O Rafael e a Patrícia, onde vocês estão? Ergue suas mãos, por gentileza. Patrícia, Rafael, sejam bem-vindos. Vamos dizer para vocês que a porção que o Senhor tem destinada para as pessoas que frequentam essa casa, para as pessoas que são pastores nessa casa, para as pessoas que servem essa casa, ou que vêm aqui para buscar algo, ou oferecer algo para o Senhor, é a mesma porção que está destinada para vocês nessa noite. Se apropriem da palavra, porque a palavra, ela pode causar algum efeito no coração daquele que tem fé. Nós orávamos ali em cima e lembrávamos de um texto que Jesus, certa vez, as palavras dele não tiveram efeito porque ela não estava misturada com a fé daqueles que ouviam. Então, se você aplicar a porção de fé que o Senhor separou para a tua vida nessa noite, a palavra que é dele, algo pode acontecer na tua vida. Fique atento, porque o Senhor tem algo para te falar. Obrigado pela presença de vocês, e eu creio que o Senhor entende que a vinda de vocês aqui, a oferta do tempo de vocês, é aceita pelo Senhor. O Senhor dê graça a cada um de vocês, e também a todos que nessa noite aqui derem crédito à palavra do Senhor. Amém? Hoje nós não teremos a escolinha das crianças, então eu queria que as crianças podem ficar por ali, ou enfim, que os pais fiquem atentos. E, então hoje não haverá a escolinha, porque fica mais fácil para o momento que a gente vai ter daqui a pouco, tá bom? Queria que vocês abrissem as suas Bíblias, por gentileza, Gênesis 2. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas da casa, Senhor, porque são aqueles que entendem que Tu vives, Senhor Deus, pelos princípios que Tu mesmo criaste, Senhor. Nós entendemos que os dízimos e as ofertas, Senhor Deus, eles são estabelecidos por princípios de honra, princípios de justiça, Senhor Deus, princípios, Senhor Deus, de propriedade, Senhor. Ninguém pode tomar o que não é seu. E nós entendemos que os dízimos, Senhor Deus, são uma devolução daquilo que algo que Tu fez nas nossas vidas. Pai, se nós conseguimos alcançar algum recurso, Senhor, pela força do nosso trabalho, ou seja, como tenha sido, Pai, é porque Tu fez primeiro, Senhor. Então nós entendemos que devolvemos a Tua parte por um princípio que já foi estabelecido de antemão, Senhor Deus, um princípio estabelecido por Abraão, Senhor Deus, que calou no Teu coração, Senhor Deus, Tu aceitou, Senhor Deus, esse padrão e estabeleceu hoje nos corações, Senhor Deus, e todo aquele que vive por princípios, Pai, também pode esperar de Ti que no Teu tempo, Senhor Deus, conforme o Teu desejo, o Teu querer, o Teu entendimento, Tu pode retribuir a cada um, Senhor Deus. Nós Te louvamos pela Tua graça, nós Te louvamos porque Tu um dia colocasse no coração da liderança dessa casa, Senhor Deus, de trabalhar com princípios, Pai. Não sabemos que não há barganha e não há negócio contigo, Senhor, mas sabemos que Tu honra aquele que vive os Seus princípios, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os dizimistas e os ofertantes dessa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis 2, verso 4 ao 10, depois a gente lê mais alguns versículos, mas a gente começa pelo verso 4 do capítulo 2, do primeiro livro da Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E Gênesis 3, no verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu ela. Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor Deus, por aquilo que tu tens trazido aos nossos corações, Senhor Deus, que é pela tua graça, Senhor. Eu quero compartilhar isso com a tua igreja, Senhor, e que seja para a edificação de todos nós, Senhor. Para a edificação do teu corpo, Pai, para que haja um entendimento, que a gente consiga se aproximar de ti a partir dos princípios que tu estabeleceste, Senhor. Pai, eu declaro diante da tua igreja e na presença do teu Espírito, que eu, Senhor Deus, de mim mesmo nada posso acrescentar, Senhor Deus, à vida de cada um aqui, Senhor. Mas que a tua palavra pode, Senhor. Estou aqui, Senhor, como teu instrumento, Senhor. Faça, Senhor, tudo o que tu quiseres fazer nessa noite, Senhor Deus. Tu és o Senhor desse lugar. A presença do teu Espírito aqui é que reina, Senhor. E que antes, Senhor Deus, de que a tua palavra entre, Pai, tu quebrante os corações, Senhor. Permita que os corações dessa noite sejam receptivos, Senhor, a que tu tens para nos dizer. Nós sabemos que uma palavra é suficiente para mudar destino, Pai. E que essa palavra seja lançada como flecha em cada coração aqui nessa noite, Senhor. Cremos, Pai, que nada no Senhor é em vão. Cremos, Pai, que a tua presença aqui, Senhor, é para que algo seja acrescentado às nossas vidas, Senhor. Receba a nossa oferta aqui, Senhor Deus. Nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Mas a primeira parte desse texto fala que, então, Deus havia declarado que a terra produziria ervas, relva, árvores frutíferas. Mas na declaração de Deus, isso ainda não havia acontecido. Gênesis 1:11, um pouquinho antes do texto que nós lemos, fala que no terceiro dia da criação, Deus, então, através da sua palavra, declarou que a terra produzisse. Mas aqui nós passamos do 7º dia da criação, e o Senhor Deus diz que ainda não havia brotado erva do campo sobre a terra. O Senhor não havia feito chover e também não havia homem para lavrar a terra. Não havia ninguém para lavrar a terra. Podemos entender que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele colocou o homem não como alguém ali naquele lugar para habitar, mas Ele queria que o homem participasse da criação. Não criando mais nada, mas participasse na manutenção e na prosperidade da sua criação. Havia já a palavra do Senhor para que algo acontecesse, mas ainda não havia acontecido porque, diz a palavra, ainda não havia homem para lavrar a terra. Precisava que o homem então removesse aquelas sementes dormentes embaixo da superfície da terra para que elas viessem a brotar. Deus preparou
toda a sua criação e nos chama o homem como coparticipante. O homem tem uma responsabilidade com a criação do Senhor, com a manutenção, com a prosperidade e com o sustento da criação. Havia sido declarado que há árvores frutíferas. Deus havia determinado que árvores frutíferas crescessem, mas ainda esperava que o homem ali ainda colocasse a sua mão para que essas árvores crescessem, dessem os seus frutos e toda a posteridade, todo o homem se alimentasse. A responsabilidade do homem para com Deus é na medida da responsabilidade que o Deus dá para o homem, e aí então nós entendemos toda a humanidade, e nós temos essa responsabilidade com a criação, com a natureza, com o reino. Há algo que nós precisamos atentar, porque foi o Senhor quem nos colocou. Nós queremos falar um pouco hoje também sobre responsabilidade, sobre envolvimento com o reino. Isso tem a ver também com o propósito, a manutenção da criação. Ela é feita cada um, e a palavra nos fala que depois dos filhos de Adão, um era agricultor e outro era pecuarista, um criava ovelhas e outro lavrava a terra. Então, conforme aquilo que o Senhor colocou em cada um, a virtude que o Senhor colocou em cada um, a gente vai usá-la em favor, e a gente precisa usá-la em favor do reino de Deus, para que a gente não esteja se omitindo numa responsabilidade que o Senhor nos deu. O verso 17 nos diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para lavrar e o guardar. E ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. O homem havia trazido uma instrução, aliás, Deus havia trazido uma instrução para o homem, mas entrou uma interferência nessa instrução, e a serpente disse que não era bem assim, que Deus estava enganado. E o homem deu ouvido à interferência e não à voz, e a partir disso o homem quebrou alguns princípios que Deus estabelecia com aquela instrução que ele trazia para o homem. O princípio da obediência, o princípio da dependência e o princípio da comunhão. O homem não atenta para a orientação de Deus para não comer dos frutos. O princípio da obediência, quando ele é quebrado, ele nos diz que o nosso ponto de vista, o nosso querer, a nossa ideia é melhor ou maior ou mais importante do que a ideia daquele que nos comissionou, que nos deu a instrução. Se há alguma autoridade sobre nós e nos passa uma instrução e a gente questiona, ou a gente tem um outro ponto de vista e a gente faz conforme o nosso ponto de vista, nós atestamos que aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que a autoridade me traz. Então eu me faço superior à autoridade. E quando Adão e a sua mulher provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles demonstraram com isso que eles buscavam uma autossuficiência nas suas decisões. O conhecimento do bem e do mal lhes dava uma plenitude de sabedoria. O conhecimento do bem e do mal dizia para eles que agora vocês vão ter ciência de todas as coisas. Vocês não precisam mais da ajuda de Deus. Vocês por si só, vocês se resolvem. E quando nós nos colocamos num lugar que não é o nosso lugar, quando nós discordamos da autoridade, toda a autoridade foi constituída por Deus, quando nós discordamos da autoridade, nós nos colocamos no lugar da autoridade. E isso é usurpação. E nós lembramos de Jacó, que o seu nome significa isso, usurpador, e a sua família colocou esse nome dele porque no nascimento dele e do seu irmão nasceu primeiro e ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E a sua família entendeu que ele queria tomar o lugar do seu irmão. E o seu irmão era o primogênito.
Nasceu primeiro, os dois estando no ventre, o irmão dele nasceu primeiro. Mas ele foi tido por usurpador, como quem quisesse usurpar a primogenitura do seu irmão. Por segurar, por puxar o calcanhar do seu irmão. E isso chegou para ele como uma sentença para a sua vida. Ele cresceu com essa sentença de usurpador. E chegou um dia que isso se realizou. Um dia ele, com seu irmão, ele ofereceu em troca da primogenitura do seu irmão, porque o primogênito tinha alguns direitos a uma bênção primeira do seu pai. E ele ofereceu então um guisado, um cozido, por seu irmão, em troca da primogenitura. E aí eles fizeram essa troca, mas porém o seu irmão, mesmo sendo primogênito, ele não tinha o direito de trocar, porque a bênção viria do seu pai. Então Jacó tinha comprado algo que ele não ia conseguir desfrutar. Ele precisava ainda enganar o seu pai, para desfrutar daquilo que ele tinha comprado com o guisado. E um dia ele enganou o seu pai, também com um prato de guisado. O seu pai pediu para o seu irmão fazer um cozido, um guisado, e ele então se fez passar pelo seu irmão e ele roubou aquela bênção de primogenitura. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que quando há um princípio de quebra de autoridade, esse princípio se arrasta na vida daquele que quebrou até o fato se consumar. E ele sempre é pelo princípio de justiça do Senhor na mesma proporção. Foi com um prato de guisado que ele enganou seu irmão, e foi com um prato de guisado que seu irmão foi enganado por ele. A mesma moeda. Quando a lei ensinava dente por dente e olho por olho, muitos tinham isso por vingança, mas Deus ensinava aí um princípio de justiça. A mesma moeda é do mesmo tamanho. E aquele que quebra o princípio de obediência, que é o primeiro princípio que nós vemos aqui que foi quebrado, ele se coloca num lugar, e esse lugar é um lugar usurpado, não lhe pertence, ele está num lugar que não é dele. Por mais que ele pense que seja, esse lugar não é dele. E esse sentimento de estar num lugar que não é seu, foi o mesmo sentimento que Satanás tinha quando estava diante do Senhor como anjo de luz, e ele queria ser igual a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Então ele foi expulso dos céus. E nós vemos aqui Adão, com esse mesmo sentimento, sendo expulso do paraíso. A história se repete, irmãos. O que a Bíblia nos relata não são fatos do passado. São fatos que podem acontecer nos nossos dias. Porque os princípios de justiça do Senhor, eles ainda são os mesmos. Os princípios que nós precisamos seguir, eles também são os mesmos. Mas à mesma medida que nós não podemos nos colocar no lugar de alguém, um lugar que não é o nosso lugar, nós entendemos que nós precisamos assumir a condição do lugar onde estamos, porque isso também é princípio de justiça. Se o Senhor nos colocou debaixo de alguma autoridade, nós precisamos nos colocar debaixo dessa autoridade. Agora, se o Senhor nos colocou acima, numa posição de autoridade, sobre algumas pessoas, ou enfim, sobre o que for, nós precisamos assumir essa posição de autoridade. Não podemos negligenciar aquilo que o Senhor confere às nossas mãos. Para as duas coisas, o peso é o mesmo. Tanto se eu não assumir a minha posição de autoridade, quanto se eu não me assumir a minha posição daquele que está submetido à autoridade. Mas o Senhor nos fala em Gênesis 3, ainda 22, então o Senhor Deus diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O homem foi expulso do paraíso, não só por ter desobedecido, mas o homem foi expulso do paraíso para ser protegido. Quando o homem comeu do fruto
do conhecimento do bem e mal, ele teve a mesma ideia, digamos assim, que o ateu tem hoje. Ele, pelo seu conhecimento, ele se resolve, ele não precisa de Deus. Mas então Deus, para preservar o homem, e se o homem lançasse mão também da árvore da vida e comesse daquele fruto, nos diz o texto, ele seria eterno, ele teria eternidade. Eu vou repetir. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, disse Deus. Ora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus preservava ali o homem, porque o homem estava à mercê do seu próprio entendimento. O homem rompeu o seu relacionamento com Deus quando ele quis ser o sabedor de todas as coisas. O livro de Jó, capítulo 32, 27, nos diz que Deus, ele não ouve ou ele não olha para aquele que se acha sábio. E o versículo seguinte já é o capítulo 38, e na minha Bíblia diz o título do capítulo, em que Deus, ele mostra para Jó a sua insignificância e a sua ignorância. Mas é interessante também no livro de Jó que esse mesmo Deus que diz para Jó agora que ele é um ignorante, pouco antes ele disse para Satanás: está vendo, Jó, meu servo, um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem justo? O mesmo homem que era temente, que era fiel, que era justo, agora é tido por ignorante. Jó passava por um momento difícil na sua vida, um momento de perda, um momento de dor, um momento de escassez. E quando a pessoa está num momento de dificuldade, normalmente ela procura alguns argumentos para justificar as suas atitudes. E Jó argumentava até que Deus disse: para, Jó, se tu continuar com esse negócio aí, cara, eu não vou nem mais olhar para ti, não vou nem mais ouvir a tua oração. E há um momento na nossa vida que a gente precisa se aquietar no Senhor. As nossas razões, o nosso saber, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, isso tudo não tem valor nenhum. Há um momento que a gente precisa se acalmar no Senhor. E normalmente esse é o momento quando a gente passa por algum aperto. Na hora do aperto é a hora de silêncio. Se a gente fala, se a gente faz alguma coisa na hora da emoção, na hora da aflição, na hora do desespero, certamente não vai acabar bem. Jó tinha todas essas virtudes que o Senhor falara, mas ele estava agindo como um ignorante. Então Deus queria proteger o homem, porque o homem então se estribava no seu próprio conhecimento, e a Bíblia nos diz: maldito é o homem que se estriba no seu próprio conhecimento. E se o homem então, naquele momento, vivendo por si só, separado do conselho de Deus, ele comesse do fruto da eternidade, ele seria eterno, diz a palavra. Então o homem viveria eternamente separado de Deus. Deus tirou o homem do jardim para que ele não comesse o fruto da eternidade. Mas esse fruto, Apocalipse 2, 22, nos diz que aquele que vencer, eu lhe darei de comer do fruto da árvore da vida. Esse fruto foi feito para ser comido. Mas não era para o homem comer. Deus afastou o homem. Tu não pode provar da eternidade agora, porque tu está em pecado, tu está separado de mim, o teu pecado me separou. E se você for eterno, você vai ser eternamente separado de mim. Então eu te tiro daqui para te proteger. Eu coloco anjos, coloco espadas flamejantes, para você não voltar para comer daquele fruto. Porque senão você viveria eternamente longe de mim. E como? Eu imagino Deus, como que eu vou viver longe do homem? Porque um princípio que Deus estabeleceu também foi esse, o princípio de comunhão. E aí o homem precisa de um Salvador. Nós queremos viver eternamente, nós queremos provar desse fruto que é para nós provarmos. Mas no pecado a gente não pode provar, a gente precisa de alguém que venha e cubra esse pecado, alguém que pague esse pecado, alguém que resolva por nós aquilo que nós não conseguimos resolver. O homem precisava de um Salvador. E esse princípio da comunhão com o Senhor não queria perder.
porque nós fomos feitos para viver em comunhão com o Senhor. O Senhor propôs uma aliança com Noé. O Senhor propôs uma aliança com Moisés. O Senhor apareceu para Moisés. O Senhor disse: faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no vosso meio. O Senhor queria estar no meio do povo. E o Senhor veio. O Senhor veio. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor veio. Porque o homem estava separado de Deus pelo seu pecado. E o próprio Deus disse: olha, deixa que eu conserto isso para ti, tu não vai conseguir. Não é pela lei, não é por nada, não adianta lei nenhuma. Você não vai conseguir. Deixa que eu mesmo resolva esse problema que tu criou. Então o Senhor veio e habitou no nosso meio. E o Senhor enfrentou a morte, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e subiu aos céus. Mas Ele não nos deixou só. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas rogarei a Ele que envie o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. E os dias que nós vivemos hoje é com o Espírito da verdade aqui presente no nosso meio, ligando o nosso espírito ao Espírito do Senhor, e com Ele nós podemos ser um. Porque o Salvador que o homem precisava veio. E hoje nós podemos então em Cristo ter restabelecidas todas as coisas. Nós podemos em Cristo voltar a assumir as responsabilidades que o Senhor colocou para aquele primeiro homem, na manutenção e na prosperidade do seu reino. É chegado o reino dos céus, João Batista disse, quando veio o Senhor. E hoje nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com o reino dos céus, conforme as virtudes que o Senhor colocou em cada um de nós. Se o Senhor não me deu uma virtude de pregador, eu não vou pregar. Se o Senhor não me deu uma virtude de profeta, eu não vou profetizar. A não ser que o espírito da profecia venha até minha boca e eu fale as palavras que o Senhor quer falar. Mas eu não vou fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. Mas eu preciso assumir a responsabilidade de entender qual que é o meu propósito aqui e viver ele. Porque nós cremos que nós seremos cobrados um dia diante do Senhor, não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que o Senhor nos deu a condição, as virtudes e o local para fazer, e a gente não fez. E o Senhor veio para restabelecer o princípio da comunhão. E o Espírito está conosco hoje. Mas ainda, irmãos, isso não está completo. Os dias que nós vivemos são na presença do Espírito. Mas vai haver dias que vai se cumprir a palavra que o Senhor nos disse em João 14, 2. E Ele falou: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a promessa que nós cremos da restauração, do restabelecimento, do princípio da comunhão que nós quebramos pelo nosso pecado. Haverá um dia em que todas as coisas elas voltarão como eram no princípio. Quando nós estávamos viajando agora no ônibus, nós falávamos que texto de Isaías que diz que o boi e o leão pastarão juntos, e no princípio o homem se alimentava da erva, e depois do dilúvio então o homem passou a se alimentar, diz a Escritura, de carne também. E se as coisas vão voltar ao princípio, vai chegar um momento em que a gente vai comer somente plantas. E alguém falou: bah, mas e o churrasco? Bah, se a gente tiver a opção de escolher o Jesus do churrasco, a gente escolhe. Eu não sei como é que vai ser, né? Mas eu sei que as coisas vão ser restabelecidas. Eu não sei como que o leão e o boi passariam juntos sem o boi ter medo de leão, a não ser que o leão seja herbívoro. E eu creio que o leão era herbívoro. Eu creio,
porque na criação era assim. Nós vivemos num momento de permissão do Senhor. Hoje o Senhor nos permite vivermos de uma forma que não era no princípio. Quando questionaram certa vez, Jesus sobre Moisés, sobre o divórcio, ele disse, olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração humano, mas no princípio não era assim. Nós vivemos hoje diante de muita permissão. O Senhor permite que nós façamos coisas que não são pecado, mas nós vivemos essa permissão, mas quando todas as coisas forem restabelecidas, essas coisas serão tiradas porque elas não terão mais valor, elas não serão mais importantes. E nós podemos fazer as nossas escolhas. Eu creio que na volta do Senhor, quando nos fala que um estarão no campo, e um será levado e outro não, enfim, eu não sei muito bem como vai ser isso, mas eu penso que mesmo que Jesus passe rápido como um raio, como diz a palavra, alguns vão dizer, não, eu não posso. O texto nos fala, o texto da parábola das bodas, nos fala que alguns foram convidados, nós entendemos isso como as bodas do Cordeiro, a igreja casando, se encontrando com o noivo, com Jesus. Entendemos o paralelo desse texto. Então uns foram convidados e disseram, não, eu não posso, deixa eu cuidar do meu campo, deixa eu ver meus negócios primeiro. Então eu creio que alguns vão escolher na volta de Jesus o não ir, porque por entender que, enfim, a vida está boa aqui. Daqui a pouco o cara ganhou na Mega Sena lá e Jesus voltou. Senhor, não pode voltar daqui uns dias? Daqui a pouco o cara ganhou uma herança, ou está de lua de mel, férias em Paris. Senhor, não dá para voltar outro dia? Eu acho que muitas coisas vão ser possíveis, inclusive a escolha não por Cristo. Mas nós sabemos que o Senhor, mesmo assim, Ele anseia a comunhão conosco. Nós somos criados para a comunhão eterna com o Senhor. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E para alguém que porventura ache que estar com Satanás é melhor que estar com Deus, e essa é a liberdade, pela bondade de Deus, ela nos dá a possibilidade até de não optar por ele. Mas aquele que crê, e aquele que espera pelo Salvador, ele sabe que todas as coisas serão restabelecidas um dia. E aquilo que o Senhor tirar de nós não vai nos fazer falta. Aqueles que experimentaram uma conversão, que viviam um caminho errado, talvez de vícios, ou seja o que for, mas quando conheceram o Senhor, eles entenderam que aquelas pérolas que eles tinham não eram nada diante da maior preciosidade, que é o reino dos céus, e optaram pelo Senhor. E aqueles vícios, e eu falo isso por mim também, algo que me fazia, entre aspas, tão bem, me dava tanto prazer, tanta alegria, a droga que me trazia uma satisfação, quando eu conheci, experimentei a palavra do Senhor e a ação dele, do Espírito na minha vida, aquilo parou de me fazer falta. Algo que era importante, daqui a pouco passa a ser insignificante. Talvez dentro dessa vontade permissiva que a gente viva hoje, muita coisa possa ser importante, mas quando o Senhor se revelar por completo, como nós cantamos aqui, a gente vai ver que tudo isso é nada diante da comunhão com o Pai. E para concluir, irmãos, nós temos ainda uma celebração para fazer nessa noite. Filipenses 2 nos diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Irmãos, querendo ou não, nossos joelhos um dia vão te dobrar. Irmão, querendo ou não, optando por sim ou por não, um dia a nossa língua vai confessar aquilo que os nossos olhos vão ver. Diante da verdade não há nada que possa se estabelecer senão a própria verdade. Diante do Senhor não há nada que possa parecer maior do que Ele, mais prazeroso ou melhor do que Ele para nossas vidas. Mas é importante, queridos, que a gente entenda os princípios que o Senhor nos trouxe. O pecado quebra o princípio da obediência. O pecado quebra também o princípio da comunhão, da eternidade e da vida em nossas mãos. Nós precisamos todos os dias, a todo momento, do nosso Salvador. Aquele que, sendo forma de Deus, o próprio Deus, veio e habitou no nosso meio. Lutou as nossas lutas, venceu por nós as nossas lutas para que a gente possa um dia desfrutar com alegria, sermos tidos por vencedores. Então, termos acesso ao fruto da árvore da vida. Irmãos, assim, o fruto, talvez tenha algumas coisas, algumas delícias do Senhor que a gente não conseguiu provar ainda. Talvez tenha alguma coisa que tu espera no Senhor que não te foi alcançada ainda. Pode ter alguma coisa que a tua travessia parece que está sendo tão longa, está sendo tão distante, parece que tu precisa provar de alguma coisa do Senhor, mas ainda não tem conseguido, porque ainda não chegou o tempo. Vou falar daqui também no começo do culto que a gente está num período de processo, a Isli falou. E esse processo a gente precisa entender algumas coisas que talvez Deus nos tire de um lugar que pareça bom, mas para nos proteger daquele lugar, porque senão a gente vai fazer bobagem. Talvez algumas perdas que a gente tenha nesses dias seja para nos proteger de algum mal maior. O propósito de comunhão do Senhor, ele ainda é vivo. E ele está disponível para nós no tempo certo. Irmãos, quando nós estivemos em Joinville, cerca de uns 2 meses atrás, mais ou menos, ficamos uns 2, 3 dias lá. E quando estava encerrando aquele congresso, enfim, aquele evento que teve, e aí nós fomos todos para frente, assim, do altar, e o pastor falou: olha, libere uma palavra para alguém que esteja próximo, ore por alguém. Eu me virei, me dirigi a um homem que estava ali, um irmão, que a gente havia conhecido ele por ali, mas na verdade não conhecia, né? No interior de São Paulo, e abracei ele e falei para ele: olha, eu te vejo como um pé de jabuticaba, onde a gente vê os frutos de longe, e a glória da segunda casa será maior. E quando eu falei isso para ele, aquele homem, um homem grande, forte, me abraçou e começou a chorar, e aquele homem tremia, vai me derrubar agora. Mas eu entendi que havia um mover do Espírito ali, e eu fui tocado por aquilo também, e ele chorava e eu chorava também. E quando a gente conseguiu recobrar o fôlego, ele me falou: olha, alguns anos atrás, eu e a minha mulher, nós cuidávamos do ministério de família, de casais, e nós estávamos indo para um lugar para fazer, enfim, uma atividade, uma obra, né? E passou um rapaz de bicicleta e nos falou: olha, a glória da segunda casa será maior. E eu não entendi muito bem o que ele dizia, mas eu guardei essa palavra. Mas pouco tempo depois a minha esposa faleceu. E aí eu pensei: sei lá, acho que a glória é porque ela foi para a glória, né? Daí ele falou: mas agora, de uns meses para cá, isso já faz muitos anos, mas de uns meses para cá eu conheci uma mulher, lá da igreja, uma mulher temente a Deus, e a gente tem conversado, e a gente tem se aproximado, e eu acho que a gente está começando um relacionamento, e ela também tem esse mesmo ministério de casais. E agora, com essa palavra que tu traz nesse dia, eu começo a ver que aquilo que eu vi que estava morto na minha vida, o Senhor me diz ainda que vai frutificar e que será maior do que era antes. Sabe, irmão, esse homem estava num processo de perda, de dor, durante anos.
Ele achava que um dia aquilo que o Senhor havia alcançado para ele havia se perdido e não tem mais. Como é que a gente vai fazer um ministério de casais se a gente não é mais casal, agora eu estou sozinho? Mas a palavra do Senhor que foi lançada e liberada um dia, porque já estava preparado isso. Ele creu naquela palavra, ele carregou com ela aquela palavra mesmo sem entender. E naquele dia, naquela manhã, ele falou, olha, quando a gente veio para frente aqui, eu disse, olha Senhor, eu não vou orar por ninguém, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui, se tu quiser falar alguma coisa comigo, tu fala. E o Senhor me impeliu a levar essas palavras para esse homem, e esse homem viu vida novamente no ministério dele. E percebeu que não só algo estava sendo reconstruído, mas algo seria maior do que aquilo que já havia sido. Eu quero te dizer nessa noite que se tu acreditar na palavra do Senhor, algumas dessas palavras da parte do Senhor, que foi falada aqui nessa noite, e você te agarrar nela, num momento ela vai frutificar. Talvez tu precise passar por esse processo de perda, de dor, eu não sei, a gente nunca quer, mas em algum momento, aquilo que tu te apropriaste da parte do Senhor, o Senhor é fiel para cumprir, não o nosso desejo, mas para cumprir a palavra dele, que está posta como memorial diante dele e ele não esquece. Mas a gente precisa se submeter ao processo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que tu colocasse de pé, por gentileza. Eu quero orar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tu que se agarrou numa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Não deixe ela se apagar da tua memória. Escreva ela, bote na parede, faça alguma coisa. Não se esqueça, marque na tua Bíblia. Guarde, faça uma tatuagem, guarde essa palavra para ti. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus. Nós te damos graças pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ela nos dá a direção, a tua palavra pode mudar um destino, Senhor Deus. Essa frase, uma palavra muda de destino. Eu me agarrei, essa frase é minha, Senhor Deus, porque ela foi liberada aqui nesse altar, Senhor, pelo pastor da igreja, Pai. E essa palavra é minha, Pai. Eu me apropriei dela e eu quero, nessa noite, compartilhar com todos uma palavra muda destino. Pai, a palavra que foi plantada no coração, que alguém aqui recebeu, que está misturada com a fé dessa pessoa, Senhor. Senhor, faça com que ela frutifique, Pai. Para estabelecer, Pai, os princípios que foram quebrados diante de Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor, o nosso Salvador, Ele veio para restaurar todas as coisas, então é nele que nós fitamos os olhos. É Ti, Senhor Jesus, que é o nosso alvo, a nossa direção, é o nosso objetivo, é o nosso porto seguro, é o nosso refúgio, Senhor. Tu és, Senhor, nós não precisamos de nada mais além de Ti, Senhor. Queremos que o Teu Espírito nessa noite, Senhor, pare sobre as cabeças, Senhor Deus, sobre as vidas de cada um que aqui está, Senhor. E que sabe que Tu és um Deus vivo e verdadeiro, Tu és um Deus que não se engana, Tu és um Deus que não mente. Tu és um Deus que tem os Teus propósitos firmes, porque Tu mesmo criaste os Teus propósitos, Senhor, e Tu subsiste em cima desses propósitos. Tu és um Deus que não pode mentir, porque Tu estabeleceu o princípio da verdade, e Tu subsiste nesse princípio da verdade, Pai. Tu não pode ser injusto, Senhor, porque Tu estabeleceu o princípio da justiça, e Tu subsiste em cima, sobre esse princípio, Pai. Pai, nós queremos fazer parte de tudo isso, Senhor, que Tu tens para nós. Nós queremos ser aqueles, Senhor Deus, que vão sim trabalhar pela manutenção da Tua obra, Pai. Pela prosperidade da Tua obra, do Teu reino, Senhor, porque quando o Rei é justo, Senhor, todo o povo se alegra. Nós queremos desfrutar do Teu reino, porque Tu és um Rei justo, Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti, Pai, e desfrutar da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, crendo, Pai, que algo ainda há de acontecer, assim como Tu, Senhor Deus, cumpriu etapas até que se consuma o nosso momento de comunhão contigo.
Vieste com aliança, Senhor Deus, vieste como um anjo, Senhor Deus, vieste como o teu próprio filho, mas nós ainda aguardamos o tempo de termos uma comunhão eterna contigo, Senhor. Nós estamos num processo, dá-nos força para atravessar ele, Pai. Não permita que a gente sucumba, Senhor Deus, no meio da trajetória, Pai. Não permita que nós venhamos arriscar o nosso nome no livro da vida, Pai. Guarde-nos debaixo das tuas asas, Senhor Deus, nos dá força para suportar, nos dá ânimo para continuar a jornada, Senhor. Fortaleça, Senhor Deus, a nossa mente e nosso coração, Senhor. Não permita que a nossa mente se embarace com as coisas desse mundo, Pai, para que os espinheiros não venham e sufoquem a tua palavra, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, os frutos serão vistos de longe, Senhor. Os frutos serão vistos de longe, Senhor. Os frutos não darão só nos ramos, eles darão nos caules, eles darão junto com as folhas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos entendermos do teu propósito e assumirmos a responsabilidade que está sobre nós no teu reino, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por cada vida que nessa noite creu na tua palavra, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua presença aqui no nosso meio, pelo mover do teu Espírito, Pai, que a oferta de cada um nessa noite aqui, Senhor, a presença de cada um, seus corpos como oferta de sacrifício vivo, derrama fogo do céu, Senhor Deus, para consumir essa oferta, Pai. Venha, Senhor Deus, com o teu Espírito, Senhor Deus, sobre cada cabeça, Pai, sobre cada vida, Senhor, assim como tu ensinaste, Senhor Deus, a oferta era colocada sobre o altar e vinha fogo do céu para consumir aquela oferta, Pai, e ela subia como um cheiro suave diante de ti. Receba, Senhor, a nossa oferta nessa noite, Pai, para que haja prosperidade, manutenção, crescimento do teu reino, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e junto com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Celebre a vida, irmão, celebre a vida, o nosso Deus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga, porque Ele
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Ah, glória a Deus! Nosso Deus vive. Só um Deus vivo pode se fazer presente, irmãos. Glória a Deus. Eu pedi agora para os pros trazer as crianças até aqui à frente, que nós vamos aprender um pouco. Pode sentar, por favor. Vamos aprender um pouco sobre Páscoa com quem sabe ensinar, são as crianças. A gente vai assistir um vídeo, foi gravado com as crianças agora nessas últimas semanas. Aí teve mobilização de muita gente da igreja, todos os pais das crianças, os professores da escolinha, mas algumas pessoas que se envolveram também, cederam lugares para que isso pudesse ser feito. E a gente quer celebrar a Páscoa dessa forma nessa noite. Podia apagar, obrigado. Nós vamos... as crianças estão aí? Dá para rodar o vídeo? Então vamos lá. E amamentá-lo para você. A princesa aceitou e deixou o menino com a mãe até que crescesse. E então chamou a sua mãe. Passado o tempo de seu desmame, Moisés já grandinho, sua mãe o leva para o palácio para ser cuidado pela princesa, conforme haviam combinado no dia de seu resgate do rio.
Moisés cresceu, e em seu coração havia algo diferente. Ele começou a admirar o povo hebreu, mesmo ouvindo que eram considerados inferiores aos egípcios. Passou a se importar com aquele povo, percebendo que era um deles. Deus já preparava aquele que seria o libertador de seu povo. Houve um desentendimento entre dois hebreus. Moisés chegou-se a eles, mas eles não aceitaram a intervenção por ele viver como um egípcio. Moisés abandona o palácio e vai para o deserto, onde se senta ao lado de um poço. Ali conhece sua futura esposa. Passados muitos anos, Moisés, apacentando o rebanho de seu sogro, Jetro, encontra-se com Deus no Monte Horebe. Disse o Senhor: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Deus disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa de seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios, levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, terra que mana leite e mel. Vem agora, pois, eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A terra onde mana leite e mel era uma esperança que nunca se apagou de sua memória. Isso foi ensinado a Moisés e seus irmãos, e foi o que deu a Moisés motivos para lutar. O Senhor lhe disse: Dou-lhe minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Moisés e Arão foram falar com o faraó pela primeira vez para ir com o povo oferecer sacrifício ao seu Deus no deserto. Porém, faraó não autorizou. Então Deus começa a mandar as 10 pragas contra os egípcios. Deus envia primeiro a praga da água que se torna em sangue. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor havia lhes dito. Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os rios e sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Deus enviou também a praga dos piolhos. A praga das rãs. A peste dos animais foi outra praga. Da úlcera e das trevas afetaram apenas os egípcios. Depois das 9 pragas, Moisés volta a falar com o faraó para anunciar a última praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Nesse tempo se daria a celebração da primeira Páscoa. Então Moisés foi ao encontro de faraó e disse: O Senhor Deus diz: Perto da meia-noite vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei até o filho da escrava. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. Assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor Deus falou novamente com Moisés e Arão, dizendo: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: No dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um cordeirinho ou cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. O animal deverá ser um cordeirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais serão comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Já vestidos, calçados e segurando seu cajado, comam depressa. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor.
Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. Castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus filhos devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham cordeiros e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem o galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta de suas casas. Que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, vocês deverão continuar realizando a celebração da Páscoa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor.